Olá, vamos começar o nosso estudo sobre as matrizes com a definição do nosso objeto, evidentemente, a matriz, e também introduzindo algumas nomenclaturas que são muito importantes para quando nós falarmos sobre as matrizes sermos bem compreendidos. Então vamos começar definindo o que seja matriz. Então, uma matriz M por N, é uma organização de números reais. Podem ser números complexos também, mas por enquanto vamos ficar em números reais, ditos os elementos da matriz, dispostos em M linhas, eu já vou explicitar o que é isso, e N colunas. Cada elemento é localizado na matriz indicando-se sua linha, através de um índice chamado I, e sua coluna, através do índice J, de modo que escrevemos um elemento da matriz A na forma A índice I, J. Então o elemento A, I, J é o que está na linha I, na coluna J. Simbolizamos tal matriz com estes elementos, como aqui está. O índice M por N é chamado de ordem da matriz. Então vamos ver agora passo a passo o que cada uma dessas coisas significa. Veja, aqui nós temos uma matriz e vamos agora localizar alguns das suas características. Veja, aqui nós temos o elemento 1, 1. É fácil ver que esse elemento é o elemento 1, 1 por conta do índice, né? Nós temos aqui o índice dele. Então, esse elemento é o elemento 1, 1. Nós temos aqui o elemento 2, 3, mais um exemplo. E nós temos aqui o elemento Mn. Então, vejam que este aqui está na primeira linha, que é essa aqui, já volto a esse ponto daqui a pouco, e na primeira coluna, que é dada por esses termos que estão aqui. Já esse está na segunda linha, que é essa linha que aqui está, e na terceira coluna, que é essa coluna que aqui está. E assim por diante, né? Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Finalmente, nós temos aqui a ordem da matriz, né? Que nesse caso é Mn, que é dada pelo último elemento que aqui está. Então vamos voltar a essa questão das linhas e colunas. Então vejam só, cada uma desses conjuntos de números reais que estão dispostos dessa forma que vocês estão vendo aí é uma linha. Então linha 1, linha 2, até a linha M. Importante isso, tá? Lembrar que quem indexa as linhas é o primeiro índice. Nós também temos as colunas. Coluna 1, vejam o 1 que comparece em todos os elementos, né? Aqui, até o último elemento da coluna. Coluna 2, mesma coisa, né? Com índice 2. Coluna 3, mesma coisa, com índice 3. E isso vai até a coluna N, né? Aqui nós temos aqui todos os elementos com o índice N, o segundo índice N. Então essas são as linhas e as colunas da nossa matriz. Vamos pegar alguns exemplos aqui só para ter um exemplo que envolva números e não só uma coisa algébrica abstrata. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos essa matriz 1, 2, 31, menos 1. E nós temos então uma matriz 2 por 2, porque ela tem duas colunas, duas linhas. Então ela tem duas linhas, duas colunas. O elemento 2, 1, qual vai ser? Ele tem que estar na segunda linha e na primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, é este elemento que está aqui, 31. O elemento 2, 2, ele tem que estar na segunda linha,
na segunda coluna. Segunda linha é essa, segunda coluna é essa. Então o elemento é menos 1. O elemento 1, 2, ele tem que estar na primeira linha, na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então é esse elemento que aqui está. E o elemento 1, 1, ele é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, que é esse elemento que aqui está. Então é bastante fácil, né, de entender isso aí. Nós podemos pegar um exemplo um pouco maior aqui, uma ordem maior, a matriz. A matriz seria, nesse caso, uma matriz 3 por 3, certo? E nós poderíamos identificar alguns elementos. Fazendo agora do ponto de vista inverso, né, em que eu dou os valores e a gente identifica o elemento. Então veja, o elemento é esse aqui, né? Menos 3 é esse aqui. Em que linha que ele está? Ele está na linha 3. Em que coluna ele está? Ele está na coluna 2. Então esse elemento é o A32. O elemento 32, né? Não diz que essa matriz era A. O outro elemento que nós poderíamos trabalhar é o 4. Nós temos aqui um 4. Esse elemento está na segunda linha e na terceira coluna. Então esse elemento vai ser o A, supondo que essa matriz chame A, 2, 3. E assim por diante, né? Nós poderíamos fazer outros exemplos. Você que está assistindo pode inclusive treinar com esses, escolhendo outros valores, né? Outros números, outros elementos, e tentando identificar a sua posição na matriz. Ok? Então, é isso que nós gostaríamos de apresentar. E agradecemos pelo interesse e até a próxima aula.